Fala galera, beleza? Aqui professor Magno. Neste vídeo vamos falar sobre um outro tipo de equação incompleta, que são as equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse tipo aqui de equação de segundo grau, ela é incompleta. Por quê? Porque nós não temos o termo independente. Significa que o termo independente ele é zero, é nulo, tá? Nós só temos o coeficiente A e o coeficiente B. Não temos o coeficiente C, que é o independente. O A é diferente de zero e o B também tem que ser diferente de zero, ok? Então aqui a gente vou mostrar para vocês como resolver, né? Como chegar na solução de equações assim, incompletas desse tipo, ok? Aqui no canal já temos equações incompletas quando nós não temos esse b aqui acompanhado do x. Temos só o ax ao quadrado e o termo independente. Vou deixar o link também na descrição. Okay? Você pode estar acompanhando lá. Ok, pessoal? Vamos ao vídeo. Na letra A, temos x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, que valores x tem que ter para que essa sentença seja verdadeira, esta equação seja verdadeira? Ou seja, eu tenho a resposta zero, né? X tem que ser qual valor? Aqui, pessoal, nós vamos utilizar a técnica do fatoração, com fator comum em evidência. Esse assunto, fator comum em evidência, também está aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Caso você tenha dificuldade em fatorar com fator comum em evidência, vou deixar o link na descrição para você assistir, ok? Então vamos lá. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Vamos entender o x como x ao quadrado como x vezes x, que x vezes x dá x ao quadrado, menos 2 vezes x, a gente pode escrever como 2 vezes x normal, igual a zero. Aqui, pessoal, a gente vê que o que eles têm em comum? O x. Então, a gente deixa o x em evidência. Abre um parêntese e agora a gente vai analisar, depois que a gente coloca em evidência, quais são os termos que sobram. Aqui, ó, tem o x vezes x. Eu coloquei um deles em evidência, sobrou o outro. Então, coloca aqui x. Menos. Aqui eu tenho 2x. Eu peguei esse x e coloquei em evidência, sobrou 2. Igual a zero. E aqui eu tenho um produto, x vezes o que está dentro do parênteses igual a zero. Então aqui eu tenho uma equação produto. Temos também um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Equação produto, caso você tenha alguma dificuldade no assunto. X vezes x menos 2 igual a zero. Então, eu tenho aqui um produto igual a zero. Quando um produto, pessoal, é igual a zero, significa que, nessa situação, x é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. X igual a zero, então, já é uma solução. E a outra é o quê? X menos 2 igual a zero, então significa que x é igual a 2 é negativo, fica aqui positivo, e a nossa resposta. Então, qual é a solução? X igual a zero e x igual a 2, ok? Então, está respondido o primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu também vou utilizar a ideia do fator comum em evidência. Como? Observa aqui, ó. Vamos entender o 5x ao quadrado como sendo 5 vezes x menos 3 vezes x igual a zero. Colocando x em evidência, então peguei um deles aqui e coloquei em evidência. Então sobrou aqui 5x. Menos, aqui eu tenho 3x, eu coloquei o x em evidência, sobrou o 3. Igual a zero. Mesma coisa, aqui eu tenho um produto igual a zero. Te resolve por equação produto. Então aqui nós teremos o quê? X vezes 5x menos 3 igual a zero. Significa que x é igual a zero, que já é uma solução, ou
5x menos 3 igual a zero, certo? Então, como x igual a zero já é uma solução, a gente vai procurar outra. 5x menos 3 igual a zero significa o quê? Que x é igual a 3, estava negativo, deixo ele aqui positivo. Eu isolo o meu x, então fica 3 sobre 5. Então tá aqui, ó, solução x igual a zero e 3 quintos. Solução desta equação aqui, utilizando o fator comum em evidência e a equação produto. Ok? Então, pessoal, tá resolvido a letra A e a letra B, vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o seguinte: x menos 8 ao quadrado igual a 2 vezes x mais 32. Como que resolve isso aqui, professor? Vamos por partes. Essa primeira aqui, x menos 8 ao quadrado, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Também temos esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, quadrado da diferença de dois termos. Se você tem dificuldade no assunto, corre lá para entender melhor, ok? Então, temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente resolve como? X ao quadrado do primeiro termo, menos o dobro. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 8, 16. Então, fica 16x. Mais o quadrado do segundo termo. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é igual a 64. Igual, pronto. Aqui eu já resolvi a primeira parte. Quadrado da diferença, x ao quadrado menos 16x mais 64. Agora essa outra parte. Essa outra parte aqui, pessoal, eu vou usar uma propriedade chamada distributiva. Que eu vou fazer o quê? 2 vezes x e o 2 vezes o 32. Que aqui é uma multiplicação. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 32, 64. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar, para facilitar para vocês a compreensão, eu vou organizar tudo no primeiro membro. Então, vai ficar como? X ao quadrado menos 16x mais 64. O 2x está positivo, eu vou trazer ele aqui negativo. O 64 está positivo, eu vou trazer ele aqui negativo e vou igualar a zero. Que como eu tirei o 2x e o 64 do segundo membro, ficou nada lá. Então, posso igualar a zero, ok? Então, aqui que eu já observo de cara, 64 positivo e 64 negativo, eu posso cancelar. E o que é que sobra? X ao quadrado menos 16x menos 2x é menos 16 menos 2, fica menos 18x igual a zero. Aí sim aqui eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx, onde o a é 1 e o b é menos 18. Como que eu vou resolver? Utilizando o fator comum e evidência. X ao quadrado é x vezes x menos esse 18x, eu posso só escrever ele assim mesmo. 18x, 18 vezes x, né? Igual a zero. Coloco o x em evidência. Colocando o x em evidência, aqui ó, tem um 2x, coloquei 1 em evidência, sobrou 1, menos. Tem um 18x, coloquei o x em evidência, sobrou 18. Tudo isso igual a zero. Vou trazer para cá, ganhar espaço. Então, eu tenho um produto aqui, ó, x vezes x menos 18 igual a zero. Para esse produto ser verdadeiro, ser zero, x tem que ser igual a zero, ou x menos 18 tem que ser igual a zero. X é igual a zero já é uma solução, ok. E a outra? X menos 18 igual a zero. Então, significa que x é igual a 18 positivo. Tá aqui as duas soluções. X igual a zero, x igual a 18. Então, tá aí nossos três primeiros exemplos, um diferente do outro,
já para vocês terem aí diferentes situações para aprender a resolver, ok, pessoal? Vou colocar só mais uma situação para a gente entender mais um exemplo. Que é essa daqui. Temos raiz quadrada de 3x² menos x igual a zero. Então, vamos observar com calma aqui. Aqui o meu A é a raiz de 3 e o B é menos 1. Vamos resolver normal, fator comum em evidência. Então, vai ficar como aqui. Raiz de 3 eu vou escrever normal. O x² é o mesmo que x vezes x. Aí ali já está o x, só repito ele aqui, igual a zero. Aí aqui eu vou colocar o x em evidência, abriu parênteses aqui. Então aqui, ó, raiz de 3, x vezes x. Um deles eu peguei aqui e coloquei em evidência. Então sobrou quem? Sobrou raiz de 3 em um deles lá, que o outro eu coloquei em evidência. Menos, aqui tem x e eu coloquei ele em evidência. Então sobrou quem? 1. Sobrou 1, sim, porque x vezes 1 volta para o x. Fecho parênteses, igual a zero. Aí, pessoal, nós temos o seguinte. Um produto igual a zero, normalmente. Esse produto igual a zero, a gente vai fazer o quê? X igual a zero ou raiz de 3x menos 1 é igual a zero. Então, aqui já é uma solução e a outra. Então, nós temos aqui que o raiz de 3x vai ser igual, tá negativo, vai ficar positivo. E eu vou isolar o x. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Essa resposta está correta? Tá, ela está correta. Mas, em geral, a gente faz um processo chamado de racionalização. A gente retira essa raiz quadrada do denominador. Como? A gente multiplica por raiz de 3 aqui e aqui. Para quê? Porque assim eu vou ter 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. O que eu quero dizer? Que antes eu tinha uma raiz quadrada de 3 aqui no denominador. Estava correto, normal. Só que eu faço um processo chamado de racionalização para justamente tirar essa raiz do denominador e deixar só o 3. Que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Em outras palavras, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, sem a raiz. E essa aqui é a solução. X igual a zero e x igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre equação do tipo ax² mais bx igual a zero, sem o termo independente, mostrando aí diferentes exemplos com as suas respectivas soluções, justamente para você entender mais esse assunto. E essa foi a nossa aula. Verifica se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilha e vamos sempre juntos aprender mais. Tamo juntos. E é isso. Valeu. Até a próxima.